Bom dia, boa tarde, boa noite. E ao fundo vocês podem ouvir Às vezes um totó o querendo. Totó participar do programa. Detalhe, ele tava calando, aí a gente deu uma paradinha pra ver se ele não fazia parte, mas mesmo assim. É, eu tô pensando em deixar o Totó porque o programa de hoje, gente, nós vamos analisar uma história, Do, né? quer dizer, várias. Várias histórias que tem a ver com cachorro. Sim, Então, o nosso Totó de fundo, ele a raça dele vai estar vai presente estar aqui nessa história. presente, então a espécie dele, né, vai estar presente. É a raça Então do o seu. Totó vai fazer a voz do nosso Totó, Ou vários dos totós, vários Totó. porque são vários cachorros. Pois é. O mangá chama O Cão que Guarda as Estrelas, de Takashi Murakami. Ele tem a primeira edição que foi lançada no Brasil pela JBC, Ótima editora, geralmente é a editora que mais lança quadrinhos de mangá. de mangás no Brasil. Ela é bem fidedigna. Uhum. Assim, se me permite fazer. Ela é bem fidedigna. Ela traz muitas vezes até as próprias edições especiais de muitos outros mangás, que eu gosto de alguns outros mangás. E eles tentam sempre trazer para o Brasil. Sabem que aqui no Brasil vende, tem um público que acompanha bastante anime e mangá. Uhum. Tanto que talvez a gente seja um dos mercados que mais mundiais, que mais Consome. consome. Tanto que algumas vezes os japoneses eles estão tendo que fazer algumas traduções ou fazer alguma disponibilidade também olhando o Ocidente. Uhum. Eles têm ainda um certo desdém ou ao mesmo tempo querendo privilegiar demais eles os fãs daqui que também consomem. Aí estamos falando de granas, não só necessariamente porque eles querem ser, Sim. mas falando de grana. Então o JBC eles têm sempre esse cuidado de trazer tentar trazer o possível. Obviamente, né, Uhum. não são filantrópicos também, É. mas sempre trazer alguma edição que possível, alguma ideia que possa ter vendido lá, trazer para cá. Então mas mesmo assim eles fazem um E, bom e, trabalho. e aproveitando essa sua fala, vale dizer que esses mangás que iremos conversar, eles não são de uma linha adolescente. Já são Já são mangás já de uma linha mais adulta. Então, é evidente que a preocupação aqui não é correria, brigas, Você não vai ter, disputas. você Não, não vai não, ter muita ação, é você vai ter, pelo contrário, né, que você vai ter muita pouca ação. uma questão filosófica Então, interessante. é um quadrinho que eu vejo de que vem aquilo que eu sempre digo, a leitura, existem vários tipos de leitura, e uma dessas leituras são o desenho. E os pequenos desenhos e o que tem as expressões que se tem, o comportamento que algumas pessoas ou cachorros estão tendo nesse quadrinho, e se faz você tem que prestar atenção no quadro para você ver o desenho ser impactado. É uma das coisas que eu como ando lendo bastante livro mesmo, livro que não tem, eu acabo me reparando só no texto, mas eu voltando a ler mais quadrinhos do mangás, parar e prestar atenção, porque nessas pequenos subtextos ou imagens que a gente vai encontrando, subtramas que aí vai trazendo e sendo mais impactante, vai enriquecendo a obra. E assim, é, ler com cuidado, apesar de ser uma leitura do mangá um pouco rápida, mas tem um pouco cuidado para você não perder algumas coisas, porque pequenas facetas, pequenas expressões, que se você só fosse se reparar no texto, você vai acabar perdendo bastante da obra e em alguns momentos você vai perder até um pouco o impacto. Uhum. Foi mal, tô falando Não, demais. tranquilo. A obra, ela originalmente é de 2008. Primeiro, o Cão que Guarda as Estrelas. Uhum, A segunda obra é O Outro Cão que Guarda as Estrelas, uhum. ele é de 2011. Fato curioso é que o primeiro Cão que Guarda saiu no Brasil em 2014 e a segunda obra, né, saiu em 2015, Um ano depois. um ano depois, digamos assim, né? Você comprou eles quando, você lembra? Ah, eu comprei quando saiu. Meu Deus. Esse.
O que me chamou a atenção, uma coisa que eu gosto muito, Você gosta muito de. Dando spoiler do meu pai, né? Ele gosta muito de mangás que não tem tanta continuidade, né? porque Isso geralmente, fica. quando eu vejo que é edição única, eu tenho quase certeza que muitas das vezes vai ser quadrinho adulto. E quando eu falo adulto, não é questão De ter de violência, ter sexo, violência, etc. não, é a temática. Quer dizer, eles vão abordar Eles temas que os vêm, adultos vão ter mais vão ter mais sensibilidade. sensibilidade, e um adolescente, ele, óbvio Pode que se sentir não dá para dizer impactado. que todos, óbvio, né? Pode se sentir impactado, mas é um pouco difícil porque é uma história que demanda muito da vivência. Sim, Porque como o nosso personagem principal, ele está se os passando. dois, né? É, como o nosso personagem principal, ele se fala muito sobre o convívio do nosso dia a dia, porque o cachorro, ele é, como para muitos, o melhor amigo do homem, e ele acompanha, e esses cachorros, vários cachorros que tem nas obras, ele sempre acompanha os seus adultos, eles acabam sendo telespectadores, espectadores É, da vida dos adultos. o Então, universo deles gira em torno do exatamente. adulto. Então, aquilo que o adulto for fazer, o cão ele é um reflexo ou uma reação. Ou ele tá vendo. É, Porque muitas vezes o cão, e na própria história coloca isso, e que o cão tem umas caixas de recordatório dele, que foi até um papo que a gente estava falando. Será que a gente não está dando uma humanizada nessa galera, igual dos orcs? Como, uhum. se quiserem ver, o programa que a gente lançou tem Ele deve ter umas 3 semanas, mais 3 semanas. ou menos. Programa, se quiser dar uma ouvida, a gente fala desse, a gente aborda mais esse tema, sobre a gente acabar humanizando ou colocando características ou ações humanas em algo, em objetos ou espécies que Espécies não que são geralmente necessárias. não têm, né? Não tem, mas nesse caso, como tem muitas ações que o cachorro tem que são reflexos do que a gente vê na vida real, então não é tão estranho ele ter aquele tipo de pensamento, alguns cachorros É. na caixa de recordatório. O mais curioso é exatamente isso, né? Porque o cão, ele vai. Uma vez eu conversando com a Angélica, a doutora veterinária, ela comentou que os cães, pelo menos por pesquisas até então, quando a gente conversava, eles agem muito na base de comandos diretos. Saia, carinho, né? Coisas bem, Bem bem monossilábicos. monossilábicas e bem diretas, né? Uhum. Não tendo subterfúgios ou algo similar. E é interessante que os nossos cães eles são assim. Eles tentam fazer uma retratação fidedigna do que é o cão. Então, Uhum. apesar de haver essas caracterizações meio um pouco humanas, de ter pensamentos, etc., que já se é também visto de que os cães, as espécies têm, mas não tão bem elaborados como a gente. Mas são histórias que eles são espectadores dos seus donos e de que são os nossos donos, eles têm problemas como qualquer pessoa, problemas de casamento, adolescentes que são um pouco revoltosos, uma mãe que pode não ser um pai, uma mãe que pode não cuidar tão bem do filho e ter problemas e desgastes disso. Então, apesar do nosso cão ele ser uma pessoa que não está diretamente ligada àqueles problemas, ele está sendo espectador daquilo, e é isso que a gente, como a gente estava dizendo, sobre ser uma linguagem mais adulta, uma jovem, obviamente uma criança, dependendo já dos seus 10, 12 anos que já consiga ler, possa ver isso e assimilar do que está dizendo. Mas o peso desses dramas que uma família se tem com adultos, se tem com uma pessoa, se tem de várias relações que a gente se sente na nossa sociedade, o adolescente pode não ter. Sim. E não é porque é um demérito dele, mas é porque ele Mas é ainda porque ele não não vivenciou. viveu tanta coisa assim. Hoshi Mamoru Inu. Tô tendo uma, tô lendo a portuguesando, né, a frase. Em tradução literal, o cão que guarda as estrelas é uma expressão japonesa usada para descrever uma pessoa que quer algo impossível. A origem vem do cachorro, desculpa, a origem vem
da imagem do cachorro que fica olhando para as estrelas como se desejasse, como se as desejasse. E se você for fazer uma analogia, eu tava, esqueci de comentar, é como se o cachorro fosse o guardião dos nossos Sim, dos nossos personagens adultos aqui, porque sim. tem várias, porque a gente tem. É. Porque como são várias histórias, são várias histórias onde tem na primeira história é um adulto, um pai adulto, um homem adulto já perto da sua terceira idade, que é o protagonista do dono do cachorro. Aí, por seguinte, tem um cara que ele é de uma desses órgãos sociais e etc., órgãos institucionais. Uhum. Assim, eu tô tentando. Serviço social, né? Eu tô tentando portuguesar. Serviço social, Exatamente. CREA, né? Eu tô tentando portuguesar algo pra gente, Pra pra nossa nossa realidade. sociedade. E aí, que também tem uma relação dele com o cachorro, que obviamente tem relação Uhum. com o pai do primeiro, mas é uma história dele, que apesar de ter uma relação por causa de acontecimentos que acontecem na história, mas não dando spoiler, né? Mas ele tem uma história dele com o cachorro, depois tem uma senhora, que ela também tem uma relação com o cachorro, depois tem uma criança que também, numa outra história, No que também tem uma relação com outro outro guarda da cachorro. história. Então, sempre vários cachorros, Cachorro. muito cachorro, até cachorro E aqui. é uma raça, né, na verdade, que vai se pegando na obra, que é uma raça especial, que eu não vou me lembrar agora o nome dela. É Bug, né? Bug. Acho que é Pud. Isso pode. Que é interessante porque quando nós olhamos para o cão no Brasil, ainda mais nos últimos anos, o cachorro virou uma coisa muito, muito interessante, porque as pessoas transformaram o cachorro em tudo, menos num cão. Assim. É, assim, virou filho, virou. Ah! É, se você tiver essa condição legal. Mas no quadrinho, o cão continua sendo um cão. Ele não é transformado em ninguém da família. Né? Eles não têm essa elevação. Essa elevação. Infelizmente que o japonês ele é muito. Não é juízo de valor, né? Mas ele é muito segmentado em vários valores tradicionais, então ele não vai conseguir fazer. Não que alguns não possam ter, né? Obviamente, mas eu não vejo. No mangá, essa visão. Eu acho que a gente brasileiro que começou. Não é posta. E o que eu acho muito interessante é isso, é porque tem uma hora em que pegando a primeira história, né, com o Guarda das Estrelas, em que o cachorro ele é adotado pela filha, mas quem cuida realmente do cachorro é o pai. Que é o que muitas vezes acontece na vida real. E o mais curioso ainda é que o pai não gostava do cachorro, não queria o cachorro. Que é também o que mais acontece. Mas ele acaba adotando. E o adotando, cachorro, mas de uma maneira sentimental, não só de estar ali como propriedade. E o legal é que o cachorro acaba vendo ele como um pai. Sim. E ele vê o cachorro como um cachorro. Mas é um cachorro que precisa de cuidado, de atenção. Isso que é o legal, né? Apesar dele saber que é o cachorro, mas ele tem. Ele cuida. Exatamente. Tanto que acontece alguns problemas e ele desembolsa uma grana para cuidar do cachorro. O cachorro tem um problema, ele vai lá, paga, se enforca até o último tostão da meia, mas ele vai lá e cuida do cachorro. Quando eles estão passando por algumas perrengas financeiras, eles compartilham muita coisa, então, de alimentos, no caso. Então, é uma história que são várias histórias, né, no caso, que vai ter um peso muito emocional muito grande, vai ter uma carga emocional que é uma história que se você parar e falar assim, cara, deixa eu dar uma respiradinha aqui, vou ler em outro momento, outra hora, outro dia, não tem problema. Porque são histórias que te impactam muito. Muito. E o outro essa primeira história do pai, né? É o Cão que Guarda as Estrelas. E o outro Cão que Guarda as Estrelas, ela pega duas histórias principais. Que também se correlacionam com a primeira. Que se correlacionam com a primeira. Mas o mais lindo, e aí vai um pequeno detalhe de spoiler, e para mim uma das cenas mais lindas, é quando uma senhora decide algo na vida dela e, e, e o modo como ela o faz ou quer fazer é tão bonito porque o cachorro olha para a cara dela e tá aí agora. É como se ele não entendesse nada do fato que ela faz, a gente como ser humano, né? Sim. A gente sabe o que ela tá fazendo. E o cachorro diz, tá aí agora. E aí agora? Pra ele... Eu, assim, já dando uma ideia, né?
Pra mim, essa cena foi linda. Assim, ao ponto de eu literalmente ler e falar, cara, eu gostei muito disso. Pra mim, essa cena me impactou. Não que o Cão que Guarda as Estrelas vai ser cenas incrivelmente fortes, Uhum. como o deles na praia. É porque tem um momento que as coisas já estão muito, que é da primeira história, né, do pai, que as coisas financeiras já estão, que aí eles vão ter que pescar, porque tá É, feio e aí a gente precisa comer, né? Daí ele fala, vai pescar, o cão vai junto pescar. e É uma, que eu acho muito, 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 muito legal, muito legal. é uma história como eu falei, é os pequenos subtextos, né? As pequenas subimagens, as imagens que vão ser mais impactantes. E tem uma coisa que eu gosto muito nos japoneses que eles fazem bem, é de que eles sabem muito bem expressar o, nos mangás, ou até animações, algumas coisas, até chega a ser algumas vezes meio cômico, um pouco caricato, algumas reações que eles têm, mas eu gosto muito, muito bem disso, porque eu sinto que às vezes a gente no Ocidente é um pouco plástico. É, A gente meio que se utiliza de mesmas caras facetas ou não expressa tão bem. Já os japoneses sabem expressar muito bem pelo desenho. Você pelo desenho, você sabe o que aquele personagem está sentindo, ou tem um uhum. vislumbre do que aquele personagem está sentindo. Não é algo tão plástico, né? É, sim, sim. Tão fugaz. Vamos lá, uma cena que você gostou. Eu já falei, praticamente já falei a minha, né? Que é da senhora. Que é da senhora largando alguns utensílios para viver a vida mais É, plenamente. Uma cena muito difícil. bom momento, né? Um- Pra mim, uma cena não. Eu não consigo ver uma cena porque. Óbvio, né? O importante muitas vezes não é a chegada, é sim a jornada que se tem. Uhum. Mas a jornada de tudo. Porque não adianta você saber o que é afinal sem ter passado pelo meio, sem ter visto os percalços que muitos personagens se passaram para chegar naquele ponto final. E que, tirando um, todos os finais são felizes, por incrível que Sim, pareça. sim, sim. Tirando um, e até mesmo esse um meio que numa Numa, talvez pós-vida. o legal é que mesmo assim, numa alegoria, você já sabe o que vai se dar com ele Uhum. nesse momento nada alegre, mas no final eu fiquei feliz. Quando É, acontece, no final eu tava assim, cara, eu não sei, mas por tudo que aconteceu, como você bem falou, né? A uhum. trajetória deles, quando ele chega ali, é sofrido pra caramba, Que é do pai, né? né? E quando chega ali eu pensei, cara, é óbvio que isso vai acontecer, Não tinha como ser não outro tinha jeito. como, não tem como ser de outra forma. E aí veio uma coisa que nós comentamos antes de começarmos a conversar, a gravar, na verdade, de que o Oriente ele não tem problemas aí, O Oriente ele não tem um tabu de falar sobre a morte. sobre a morte, sobre a Se for finitude. falar sobre a morte, eles não têm problema de falar sobre isso. É Exatamente. algo E tem que e ser, é né? E tem que ser natural. natural. A gente do Ocidente que tem Tem certas, uma a gente tem uns dilemas dificuldade sobre a morte. muito grande de discutir É sobre. porque a gente vive muito mais, eu tava pensando sobre isso, a gente vive muito hoje ou agora. Sim, Isso não é um certo e errado, a gente não está balizando sobre isso, mas nessa questões, né? obra, principalmente no Guarda das Estrelas, a finitude, ela é o mote de tudo, no fim das contas. Né? De quando você vai deixando, vai terminando, vai encerrando certas colocações na sua vida, e você vai deixando-as literalmente para trás, Uhum, nós vamos sentindo o que cada uma desses fechamentos de ciclo, uhum, eles se transformam em algo mais fantástico. uhum. Eles se transformam em algo majoritariamente forte, que é o que é o que nós vamos acompanhando no pai e no cachorro, Em todas, que é o mas Rap, né? O nome do cachorro é é Rap. rap. Eu não consigo falar uma cena. É difícil. Porque, porque todas as cenas que me impactaram, elas são meio que doídas. Sim. São meio trágicas, então, e aí eu não quero falar, essa cena é boa e parecer, eu não gostei, Não, eu prefiro que a Fontes no colo dessa vez, eu acho que você vai me perdoar, não, e mas falar que eu não tranquilo. tenho. Não, eu concordo com você, que é como eu falei, a cena que mais foi incrível para mim é uma cena de finitude,
quando eu falo finitude, não é de morte necessariamente, mas é de um ponto final de algo que está acontecendo. Então, a obra ela gira em torno disso o tempo inteiro, do ponto de finitude, de que algo está terminando, algo está acabando. Os japoneses gostam muito da ideia de você. É bem engraçado, né? Que a gente olha muito agora, mas eles também têm uma questão de olhar muito o hoje e o agora, mas de maneiras que seriam mais importantes. Que pode ser até talvez uma crítica a eles mesmos, porque a gente vê muito isso. Não estou falando nenhuma fake news, nenhuma desinformação, mas de que os japoneses os japoneses, Os orientais, os né? orientais ficam tão presos na ideia do trabalho, na honra do trabalho, e aí essas pequenas atitudes de a gente olhar do, do que é o mais importante da vida no dia a dia, a gente acaba não olhando. Então, de qualquer forma, também a gente do Ocidente também tem algumas questões. E é um pouco disso que a série. Do que os quadrinhos, né? exatamente, do que essas histórias falam. Da gente trazer uma certa valorização do que é importante, e não só ficar olhando, trabalho, recurso. É importante, Sim, evidente, né? Sem isso nós não vivemos. mas que a sua vida não seja em pró isso. Mas entendemos por que algumas pessoas fazem isso. Mas, de qualquer forma, é uma história que é bastante complicada. É uma história que alguém que tem 25 anos mais pra cima vai pesar e ficar, cara, vai dar um sentido. É aquela obra que é curioso, porque eu até comentei, uma obra que aparentemente ela é simples, Não, mas é uma obra é simples. simples, ela não Mas é, ela tem uma ela tem uma profundidade profundidade sentimental e muito grande. muito grande e que ela caminha por várias situações. Eu acho isso que é o mais fantástico. 0 a 10, Eu acho que 10, 10. tranquilo, acho. Concordo. Porque bem redondinha, tem algumas coisas lá da última, do No A Outra Cachorra, que eles quiseram dar uma certa. Trazer alguns personagens da primeira que eu fiquei. Não, calma, tá muito coincidência pra. Como que uma pessoa da primeira tá aqui? Aqui, Então, assim, aquele encontro ficou meio. eu sei que o Japão é pequeno, mas calma, é muita coincidência. Então, assim, teve algum. Que foi meio assim que eu fiquei. Calma. Teve alguns personagens que eles tiveram, mas eu entendo, né? Eles querem dar um certo sentimento um pouco nostálgico. Sim. Ainda mais que Isso é uma história que. mesmo, né? Deixar a coisa bem light, bem tranquila. É pra trazer mesmo, né? Assim. Mas ó, 10, apesar disso aí, não tira nem põe. Ok, então, para aqueles que não nos aguentaram até aqui, o Cão que Guarda as Estrelas e o Outro Cão que Guarda as Estrelas é Que na verdade não são só dois cães, né? São vários cães. 3. É, São 3. são cães muito fofinhos, muito Três legais. cães. Mas que apesar de serem 3 cães, são 3 histórias diferentes. São bem interessantes. Então, tenha uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Curta a sua vida, viva com responsabilidade, carinho e amor. A não ser que você esteja ouvindo isso na sexta-feira, aí você pode meter o louco. Até!